Fala galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre a partida de logo mais entre Botafogo e Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil, notícias, escalações e desfalques, e falarei também sobre as saídas de Lloyd Augusto e Alex Teixeira. Então não sai daí que vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, começo falando a respeito da partida entre Botafogo e Vasco, que acontecerá na noite dessa quinta-feira, às 21h30, no Newton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate em 1-1 em São Januário, as equipes buscam a vitória nesse segundo confronto para buscar uma vaga nas semifinais. Em caso de empate, como todos nós sabemos, a definição será nos pênaltis. Fernando Diniz contará com os retornos do lateral Paulo Henrique, o que é uma excelente notícia para a gente, e do volante Tietê, ambos recuperados de lesões durante a data FIFA. Eles devem iniciar o clássico entre os titulares, coisa boa, né? Mas não contará com o volante Jair, que sofreu grave lesão e será desfalque por cerca de 1 ano. Infelizmente, né, minha gente? O Jair vinha muito bem. O treinador também não poderá contar com o Carlos Cuesta, pois não foi inscrito a tempo. O Clássico Carioca será transmitido ao vivo pela TV Globo, Sport TV, Premiere e Amazon Prime Video. O árbitro da partida será o Rodrigo José Pereira de Lima. Oremos, né, para que seja um jogo limpo, né, e não tenha interferência desses caras, como na maioria das vezes sempre tem, né. E a provável escalação do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Barros, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Mas diz aí, torcedor, você está confiante para a partida de logo mais? O meu palpite é 2-0 para o Vasco e o seu. Deixa aí nos comentários. E vamos com tudo, né? Vamos que vamos buscar essa classificação que é super necessária para a gente. Agora, uma outra notícia no giro de hoje é que o Vasco anunciou nessa quarta-feira que acertou a rescisão do contrato de Alex Teixeira. O vínculo do atacante terminaria em dezembro desse ano, mas as partes chegaram a um acordo amigável. Ainda bem, né? O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da Base Forte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais, anunciou o Vasco. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, além do atacante, o clube também negocia as rescisões de Maurício Lemos e Jean Davi. É o Admar Lopes trabalhando como nunca, né, minha gente? Até então, tudo ótimo pra gente. A recente passagem de Alex Teixeira pelo Vasco teve 2 momentos. Ele chegou ao clube em 2022 e saiu em 2023 na gestão do Jorge Salgado. No segundo semestre de 2024, o meio-atacante foi contratado novamente já pelo presidente Pedrinho. A volta do jogador, como todos nós sabemos, né, que estava sem clube, foi um pedido de Coutinho, que também retornou ao clube. A última partida de Alex Teixeira havia sido no dia 12 de julho contra o Botafogo pelo Brasileirão. Depois ele foi relacionado para 12 jogos, mas não entrou em nenhum. Desde o retorno no ano passado, Alex Teixeira atuou em 27 partidas, mas só teve um jogo com participações em gols. Contra o Atlético Goianiense, ele marcou um gol e deu um passe para outro, na partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão de 2024. O jogador vinha sendo questionado pelos torcedores do Vasco nas redes sociais e nas arquibancadas. E por falar em saída, o Vasco acertou nessa quarta-feira a saída do atacante Lloyd Augusto. Outro amém, né? Porque o Lloyd não mostrou a que veio, infelizmente. O jogador será emprestado para o Rizespor da Turquia por 1 ano, com opção de compra prevista em contrato. O angolano estava fora dos planos da comissão técnica depois de perder espaço com Fernando Diniz. Lloyd, inclusive, estava no fim da fila das opções do treinador para o setor ofensivo. Com a chegada de Matheus França e de Andrés Gomes, o jogador perdeu ainda mais espaço. A última vez que ele entrou em campo foi no dia 2 de agosto, na derrota por 3-2 para o Mirassol. Depois não saiu do banco de reservas nos duelos contra CSA pela Copa do Brasil e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. A notícia foi publicada primeiramente pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE. Ao todo foram 18 partidas pelo Vasco sem gols ou assistências até aqui. O episódio mais marcante do atacante foi na partida contra o Operário pela Copa do Brasil, no qual o jogador teve um chute defendido pelo goleiro adversário e fez um gesto, né, que todos nós sabemos, na direção de Fernando Diniz.
Foram apenas 2 oportunidades iniciando como titular nas derrotas para o Corinthians por 3-0 na segunda rodada do Brasileirão e para o Palmeiras por 1-0 na 7ª rodada. Contratado em fevereiro, Lloyd Augusto chegou ao Vasco no fim da janela para ser uma alternativa de velocidade na ponta, considerada uma das grandes carências do time. A negociação com Alanya da Turquia foi agitada por lives do jogador com pedidos para que a transferência para o Vasco fosse concluída. Abre aspas. Me deixe em paz, eu nasci sozinho, não nasci gêmeo. Não importa, os clubes têm que entender, meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho, independente do clube que vou jogar, não sufoque o artista, fecha aspas. Afirmou Lloyd. Posteriormente, o presidente Pedrinho afirmou que Lloyd havia sido muito corajoso e citou que o posicionamento do atacante durante as conversas foi fundamental para destravar as negociações. O clube carioca, por fim, desembolsou 1,5 milhão de euros, cerca de 9 milhões. O acordo prevê ainda bônus de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões, caso o atleta atinja determinadas metas. No Rio de Janeiro, porém, Lloyd teve dificuldade de adaptação e viu Nuno Moreira, outro contratado para o lado esquerdo de ataque, assumir a titularidade de forma absoluta. Não tem nem comparação, minha gente, com todo respeito, o Nuno Moreira com o Lloyd Augusto. Sinceramente, não dá para comparar, Um mostrou logo de cara que veio, enquanto o outro ficou fazendo gracinhas, desrespeitando, o treinador. E deu no que deu, foi emprestado, que faça uma boa jornada, que tenha uma boa jornada lá no outro clube, porque para vestir essa camisa aqui, não dá, Não dá. O jogador tem que ser compromissado, tem que querer jogar com raça, querer vestir de fato a camisa do Vasco da Gama. Dia de Vasco, dia de vestir essa camisa pesada aqui, dia de torcer, Dia de ficar com o coração a mil. Vamos que vamos, vamos com tudo. Isso aqui é Vasco, vamos sempre por mais. Você que ficou comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like no canal, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez. E peço também para ativar o sininho, que ativando você estará sempre comigo aqui à frente do canal Vasco Meu Mundo e será sempre avisado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias e eu espero que boas do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Saudações vascaínas, tchau, valeu!